Vamos para mais um Flávio Prado Entre Amigos. Hoje um amigo, de 300 anos, Walter Casagrande Júnior. Fala, Casão. Flávio, beleza? Obrigado, meu velho. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Tudo Obrigado bem, mesmo. beleza? Tranquilo, tudo certo. Tranquilo, beleza. Casão, aqui a gente conta a história das pessoas. Eu conheço a tua história desde que você era... Sim. Nós somos vizinhos de bairro, né? Como é que foi tua infância na Penha? Então, cara, eu tive uma infância, pré-adolescência super divertida, né? Porque eu tenho um temperamento, eu tenho um instinto de liberdade muito grande. Eu não consigo ser mandado, sabe? Tem que pedir, é uma coisa. E quando eu era criança era muito forte isso em mim. Meus pais perceberam isso, mas eles sabiam que eu tinha responsabilidade, eu sabia, tudo eu obedecia, mas eu era rebelde. Então jogava bola na rua, me divertia com os amigos, ia para a escola. Naquela época não tinha violência, muita violência, quase nada, não existia armas na rua. Então, tipo 6 horas da tarde, 6h30, as crianças saíam na rua, os pais ficavam sentados na porta da casa, né, com as cadeiras e tal, ficavam conversando, tipo cidade do interior mesmo, né? E a gente ficava brincando na rua. Então eu tive uma infância bem livre, bem divertida, bem legal mesmo. Como é que você descobriu o futebol? Como é que foi? Então, cara, minha família é super corintiana, né? Então eu também sou corintiano. E eu só ouvia falar de Corinthians, de Rivelino e Santos do Pelé. Eram as coisas que eu ouvia lá, 67, 68, quando eu era pequeno. Só essas coisas. Só que assim, eu nunca tinha visto o Rivelino, nunca tinha visto o Pelé, nunca tinha visto o Santos, nem Corinthians, porque não passava jogos na televisão. A primeira imagem que eu tive de futebol foi a Copa de 70. Que aí, cara, eu vi a Copa de 70, eu pirei com o futebol. Foi ali que eu falei, pô, eu só queria bola, eu saía correndo quando o Brasil fazia gol, sabe? Que idade você tinha? 7. Foi uma coisa muito forte, sabe? De... Cara, vibrar com aqueles caras da seleção, sendo que eu nunca tinha visto futebol na vida. Eu vi a primeira vez. Então eu vi o Pelé, eu vi o Rivelino, vi o Gerson, vi os caras assim. Falei, cara, é isso aí que eu quero ser. Sei lá, não sei se passou na minha cabeça ser jogador de futebol, mas passou na minha cabeça que eu queria uma bola logo depois para eu chutar. E daí em diante, minhas brincadeiras eram só com bola, só chutar bola, jogava bola em todo lugar. Mas quando eu passei, eu ainda estava no primário, né? Tinha 7 anos. Quando eu passei para o ginásio, naquela época, era primário, ginásio e colegial. Isso. Quando eu passei para o ginásio, com 11 anos de idade, aí tinha campeonato, né? O campeonato interno do colégio. E aí eu participei, meu time era da 5ª série, nós participamos do campeonato. Pá, eu fiz gol pra cacete contra time de 6ª série, de 7ª série, de 8ª série, porque eu era novinho, mas eu era alto, né? E chutava muito forte, chutava bem, Você jogava bem. descobriu isso no campeonato? No campeonato, porque aí eu comecei a fazer gols o tempo todo, fazia 4 gols, fazia 3 gols, fazia um monte de gols em todos os jogos. E aí eu era sócio do Clube Esportivo da Penha. Então eu comecei a jogar no colégio, no campeonato interno, e comecei a participar no clube, jogar bola com os meninos e tal. E um dia eu estava jogando futebol de salão na quadra e chegou um cara e falou para mim, vem treinar no clube aqui, no time do clube, que nós temos pré-mirim, mirim, infantil e infanto. Pô, vem treinar, você é bom jogador, vem treinar e tal. E aí meu pai me levou para fazer um teste à noite no Esportivo da Penha, futebol de salão, e eu fiquei. Fui campeão em 77, infantil, paulista, fui artilheiro, fui campeão em 79 também, por infantil, 77 infantil, 79 infantil juvenil, né? E em 76 eu comecei a fazer, fui simultâneo, eu fui pro Dente de Leite do Corinthians. Você lembra do Dente de Leite? Sim. Passava na TV Tupi. Roberto Petra e Eli Coimbra, então. Eu fui jogar pelo Corinthians, eu joguei 76, 77, o Dente de Leite. Então foi aí que eu comecei, com 11 anos de idade, 12 anos de idade, ser simultâneo. Jogava Campeonato Paulista de Futebol de Salão e comecei no Dente de Leite. Quem te levou lá pro Corinthians? Então, ninguém me levou. Foi o seguinte, eu treinava na Portuguesa, no Dente de Leite da Portuguesa. Eu estava treinando já no Dente de Leite da Portuguesa, fazendo preparação para começar o campeonato. Ia começar 1 mês, 2 meses depois. Eu estava treinando, já estava no time da Portuguesa. Não sei se ia ser titular ou não, mas já estava no grupo. Só que eu era corintiano, cara. Eu queria jogar no Corinthians, né? Eu tava lá na Portuguesa porque me chamaram e tal, mas eu queria Corinthians. Um dia, voltando do Canindé,
eu passei de carro, de ônibus, pelo Corinthians, tinha um ponto de ônibus em frente, o ponto de ônibus parou, o ônibus parou no ponto e tinha uma faixa ali. Estão abertas as inscrições para o Dente de Leite do Corinthians, peneira, fazer peneira. Eu desci, fui lá, me inscrevi, no outro dia eu não fui na Portuguesa, eu fui no Corinthians fazer a peneira. E passei. E aí eu fiquei treinando no Corinthians. Depois de uns 3, 4 meses, assim, antes de começar o campeonato, não foi 3, 4 meses, antes de começar o Dente de Leite, meu pai me falou um dia na sala, assim, como tá lá na Portuguesa? Seu pai nem sabia disso. Não. Eu falei, pai, eu tô no Corinthians. Pô, como você tá no Corinthians? Eu te levei na Portuguesa e tal. Aí ele foi pro Corinthians, ele era corintiano roxo pra caramba. Ah, legal, como é que tá lá? Aí foi. Era o Cabeção, treinador, saudoso seu Luiz, né? Luiz Moraes, né? Isso. Luiz Moraes, que era o Cabeção. E eu comecei lá no Corinthians, futebol de campo, com o Cabeção e uma turma gigantesca lá de molecada, né? A peneira era muito estranha, tinha 200 moleques, né? Então fazia 2 times, se jogava 15 minutos, cada time saía, e entrava outros 2 times de 11, e eu não sei como os caras conseguiam olhar e escolher, porque eram 20 minutos. Mas acho que eles escolhiam bem, escolheram. Não, só que mas o Cabeção ele era sério, né? O Cabeção ele ficava olhando mesmo. Ele pegava o destaque de quem dominava melhor a bola, de quem dava um passe mais legal, ou de quem chutava no gol, fazia gol. Ele escolhia esses moleques, né? Porque não dava tempo para ele ver mesmo a qualidade da garotada. E eu passei no teste do Corinthians. E aí, dali para frente, você não saiu mais. E quem estava nesse grupo aí? Você tem alguém que deu certo? No Dente de Leite? No Dente de Leite do Corinthians, eu não tenho nenhum que eu possa que eu me lembre que tenha jogado profissional. Mas no Juvenil C, que foi a categoria após essa, tinha o Ronaldo, jogava eu o Ronaldo, lateral direito. O Ronaldo, loirinho, jogou no Grêmio, no Joinville. Sei. Foi bicampeão em 83, 82 ele não estava no grupo, mas em 83 ele era reserva do Alfinete. Legal. Revezava com o Alfinete. Isso. O Ronaldo jogava no Dente de Leite comigo, só que o Ronaldo era ponta direita e eu era volante no Juvenil C. Depois ele virou um lateral esquerdo e eu virei um centroavante. Mas nós jogamos, eu e o Ronaldo jogamos juntos desde o Dente de Leite. Eu lembro de você num jogo contra um time de Brasília, de repente aparece um cara chamado Casagrande, que não era uma coisa normal. Guará, né? E fez 3 gols. 4 gols. Na estreia. Como é que foi isso aí? Quem era o técnico? Como é que foi isso? O lance foi o seguinte. Em janeiro de 81, eu tive uma discussão séria com o Oswaldo Brandão. Porque... O Brandão? 81. Só com o Brandão, né? Com 17 anos. Eu subi no profissional em 79 com Orlando Fantoni. Subiu um grupo de jogadores, mas subimos assim, para ficar treinando com os profissionais e jogava no juvenil. Não era para subir para fazer parte do grupo. Era porque a gente se destacava no juvenil e a gente era esperança, né, de um futuro legal para o Corinthians, e a gente começou a treinar no profissional. E continuei treinando, tal. 80 joguei a Taça São Paulo, primeira Taça São Paulo em janeiro. Em dezembro teve outra Taça São Paulo, joguei 2, né? Janeiro e dezembro de 80. Mas quando o Brandão chegou, eu já comecei a ter atrito com o Brandão, porque o Brandão ele era muito rígido. E eu era de uma geração pós-RIP, né? Eu tinha aquele meu comportamento livre, como eu falei, sabe? E o Brandão era autoritário, o Brandão gritava. E a gente ficava em conflito o tempo todo com isso, porque eu me revoltava com o Brandão. E em janeiro de 81, teve um torneio internacional no Canindé. Corinthians, Portuguesa, Sporting de Portugal e Fluminense. E o Geraldão estava sem contrato. E ele mandou me avisar em casa, a Kombi do Corinthians foi na minha cara e falou assim, o Brandão tá te chamando para você vai participar do torneio porque o Geraldão não tem contrato e tal, você tá lá. Beleza, fui lá pro Corinthians, participei, nem no banco eu fiquei, os 2 jogos. Você já tinha brigado ainda não? Já tinha brigado umas 2, 3 vezes já. E aí, ele me relacionou, quando acabou, no outro dia teve treino, e eu estava na relação pro primeiro jogo do Campeonato Brasileiro de 81, que foi Galícia e Corinthians, lá na Bahia. E eu fui relacionado. Pô, morava na Penha, Flávio. Peguei uns 2, 3 ônibus para chegar em Congonhas. Cheguei em Congonhas, desci, entrei no aeroporto, o Brandão vinha vindo de frente. Aí o Brandão falou para assim, garoto, o Geraldão assinou o contrato ontem, então você não vai mais viajar. E quem não vai viajar tem que voltar para treinar no Parque São Jorge agora, tem treino agora. Pô,
Cara, como se eu tivesse um carro, como se eu morasse no Tatuapé, sabe? Meu, aí eu fiquei revoltado, discuti forte com ele, peguei o ônibus, voltei pro Corinthians, fui lá na... Você lembra o seu Renê? Sim. O seu Renê de Toledo, o Adilson de Toledo? Eu fui lá e falei assim, eu não quero mais ficar no Corinthians, meu, pode me arrumar um time. Não, o que aconteceu? Eu falei, não vou ficar. Nem aparecer pra treinar, eu vou mais. Aí fui embora pra minha casa. Aí deu uns 4, 5 dias, ele me ligou e falou assim, pô, a Caldense quer te contratar por empréstimo. Topa? Eu falei, topo. O que aconteceu? No meio de 80, o Zé Eduardo, o saudoso Zé Eduardo, ele ia jogar, tem um campeonato de Sul de Minas, campeonato amador de Sul de Minas. E ele me chamou e mais 4 caras ali para ir formar o time de Caldas, cidade de Caldas. Jogar por Caldas o Campeonato Sul de Minas. E o primeiro jogo era Poços de Caldas contra Caldas. E Poços de Caldas era caldense. Né? Poços de Caldas não tem nada a ver com Caldas. É outra cidade? Não, outra cidade pertinho. Poços de Caldas é uma, Caldas é outra. Nós fomos jogar para Caldas. E o primeiro jogo foi Poços de Caldas contra Caldas, lá em Caldas. E fui o Gilmar, que era o goleiro. Foi uns 5 caras do Corinthians. E nós ganhamos 2-1 da Caldense, eu fiz os 2 gols. Beleza, passou. Eu acho que quando eles souberam que eu podia ser emprestado, que me viram na Taça São Paulo, o Caldense foi lá e eu topei. Fiquei 1 ano em Poços de Caldas, em 81. Fui 2º artilheiro do Campeonato Mineiro, fiz 3 gols no Atlético, 2 em casa e 1 no Mineirão. Ganhei umas 2 do Atlético no turno, 2 turnos e tal. E o Corinthians me pediu de volta. E aí, quando eu voltei, já era Adilson Monteiro Alves, era o seu Mário Travalini, estava iniciando um processo diferente, mas não tinha nome ainda. Era, o Adilson falou, é tudo diferente aqui, vai ser do jeito que você gosta. Meu pai me falou muito de você, que era o seu Orlando, né? O seu Orlando me conhecia desde o Dente de Leite. E meu pai falou, que você tem uma cabeça boa, que você joga bem, que você se encaixa no nosso esquema, aqui, lá. Eu falei que eu não queria ficar, porque a minha... Pô, eu tava lá desde 76, com o Matheus, aquela coisa rígida. Eu falei, eu não vou me adaptar aqui, cara. Eu não consigo, pra mim não funciona, tal. Ele insistiu e falou assim pra mim, faz um contrato de 3 meses. Se você não gostar, eu te libero pra você ir embora. Mas, não vai embora sem tentar. E eu fiquei. E aí, eu fui no primeiro jogo lá contra a Catuense, na Bahia. O Mário se machucou, você lembra o Mário, o loiro? Sim. Eu era reserva, o Mário estava jogando. E o Mário torceu o tornozelo, no domingo. Nós concentramos na terça para jogar contra o Guará na quarta, ficava eu e o Mário no quarto. Eu vi o Mário fazendo gelo, tomando anti-inflamatório, fazendo tudo para poder jogar. Na quarta, depois do almoço, o seu Mário me chamou e falou assim, Mário não dá para jogar, você vai jogar, garoto. Tudo bem? Tudo bem. Fui contra o Guará. E aí eu entrei. Aí assim, primeira bola eu peguei e fiz o gol. Aí o Guará empatou. Segunda bola eu peguei e fiz o gol. Terceira bola eu peguei e fiz o gol. Virou 3-1 com 3 gols meus. No segundo tempo, fora assim, fiz 3 gols e várias jogadas que o Joãozinho, que era o ponto esquerdo, você lembra do Joãozinho que veio de Santa Cruz? O Joãozinho jogava pra cacete, então como eu era um centroavante que caía pro lado esquerdo, fazia jogadas com o Joãozinho. Voltou pro segundo tempo, eu ajeitei uma bola, o Birubiru fez o 4º gol e eu fiz o 5º. Cara, ali eu fiquei até... dentro do jogo, assim, eu falei, aí foi tão estranho que eu comecei a ficar constrangido, porque eu não sabia o que o Zenon estava pensando, que o Zé Maria, que o Vladimir, eu achei que estava sendo ousado demais, sabe? Eu achei que, eu não sabia que... Cara, os caras, quando acabou o jogo, veio a imprensa toda em cima. O Sócrates não estava nisso. Não, ele estava machucado. Esse jogo ele machucou. Eu joguei esse jogo sem o Sócrates, foi 5-1, fiz os 4 gols. E joguei no domingo contra o Leônico na Bahia, sem o Sócrates. E eu fiz um gol, foi 3-1 pro Corinthians. Veio o Carnaval. Os caras gostaram. Os caras gostaram muito. Os caras do time, né? Os caras me abraçaram. Zé, Vlá, Zenon, os caras, né? Me pegaram ali, Gomes, sabe? Beleza. Aí veio o Carnaval. Passei o Carnaval no Corinthians, com todo o pessoal do Corinthians e tal. Tiramos uma onda. Aí no Carnaval eu peguei mais amizade com os caras. Eu já tinha um puta amigo no grupo, que era o Solitinho. O saudoso Solitinho. A gente jogou no Juvenil juntos. E ele estava no profissional. Ele era 2 anos mais velho que eu. Ele estava no profissional, depois eu subi. Então eu já tinha o Solitinho como parceiro antigo. Então a gente curtiu o Carnaval. Acabou o Carnaval, nós fomos jogar em Fortaleza, contra o Fortaleza. E o Magrão jogou. Foi o primeiro jogo que eu joguei com o Magrão. Cara...
Foi assim, parecia que a gente jogava junto há 10 anos, cara. Pô, foi 4-2 pro Corinthians, o Zenon fez 3, o Magrão fez 1. Eu participei dos 4 gols, tabela, saindo da área, o Zenon entrando. Foi um entrosamento natural, não só com o Magrão. Né? O Magrão era o cara que jogava mais perto, então nosso entrosamento, eu com o Magrão, ficou muito, muito forte, porque a gente fazia tabela, gols e tal. Mas o meu entrosamento também encaixou com o Zenon. O Zenon era um cara que entrava muito na área, eu saía muito da área. Então, naquele dia ali, no primeiro jogo eu já resolvi que, não, eu vou ficar, sabe? Porque eu gostei muito de jogar com o Magrão. Foi muito gostoso jogar aquele primeiro jogo com o Magrão. Eu falei, pô, aqui eu vou me divertir, sabe? Aqui vai ser legal jogar. E foi aí que começou a história mesmo do... O Corinthians estava em formação, porque na direita jogava o Eduardo, na esquerda jogava o Joãozinho. Eu era o centroavante. Muitas vezes jogava Biro, Sócrates e Zenon. E era o Zé, Gomes, Wagner e Vladimir. No Paulista já mudou muita coisa. E o goleiro era o César, você lembra do César. No Paulista já foi o Solito, o goleiro. O Alfinete foi o lateral direito. O Mauro, que pegou a posição titular, zagueiro. O Corinthians contratou Daniel Gonzalez da Portuguesa. O Paulinho ganhou a posição de volante. O Corinthians contratou a Taliba para a esquerda. Eu, centroavante, o Magrão. E o Biro fazia o ponto esquerda falso. Foi o time que formou em 82, que foi o time mais forte da democracia corintiana, foi esse. O Eduardo era o primeiro cara, o Eduardo era o 12º titular. Porque se o Ataliba não jogava, entrava o Eduardo. Se o Magrão não jogava, entrava o Eduardo. Se eu não jogava, entrava o Eduardo. Se o Biro não jogava, entrava o Eduardo. O Eduardo era a primeira opção do meio para frente. E ficou um grupo forte, um grupo legal. E eu deslanchei, né? Depois dessa estreia de 4 gols, depois o gol contra o Leônico, a partida com o Fortaleza, aí fui pegando confiança, os caras foram confiando em mim também, né? Os jogadores e tal, e aí foi indo, até chegar o jogo contra o Palmeiras, que eu fiz 3 gols, né? Porque até então, eu comecei o Paulista, mas ainda tinha aquele negócio, pô, o garoto é muito jovem, camisa 9 do Corinthians é pesada, sabe? Começou a sair na imprensa que o Corinthians queria contratar o Baltazar, ou o Mirandinha do Botafogo, um monte de nomes começou a sair. E aí, eu fiz 3 gols contra o Palmeiras, fiz na quarta 2 contra a Francana, fiz no domingo 2 contra a Ferroviária, e aí vieram me entrevistar no vestiário. Eu já era o artilheiro do campeonato. Pô, Casão, não te incomoda esse nome, os nomes que estão saindo e tal? Eu falei, não, os caras podem vir, agora vai disputar a posição. Antes eles podiam chegar para jogar, agora vai chegar e vai ter que disputar a posição. E aí eu peguei confiança e fui embora. Como é que era a democracia corintiana? Para muita gente, eu acompanhei desde o primeiro até o último dia. Como é que era a democracia corintiana? Era uma coisa legal, pensada, ou era uma bagunça, como muita gente fala? Olha... Eu vou conversar com você sobre a democracia corintiana, mas depois dessa entrevista eu não vou falar mais sobre a democracia corintiana, porque não me interessa mais conversar sobre isso, falar sobre Corinthians, sabe? Estou bastante decepcionado com o clube atualmente e não me sinto bem em lembrar do Corinthians como era e ver o Corinthians como é. Estou bastante incomodado com isso. Mas a democracia corintiana era tudo isso que você falou. Era organizada, era uma bagunça, eram pessoas inteligentes que se preocupavam com a sociedade brasileira, não só com o futebol, eram uns caras que queriam mudar a maneira de ser jogador de futebol, aquele negócio paternalista que você não faz nada, você não pode falar nada, que nem check-in no hotel os caras sabiam fazer. Então nós queríamos mudar isso. O processo foi esse. Primeiro, de fazer os jogadores de futebol do Corinthians virarem cidadãos brasileiros. Porque jogador de futebol não era cidadão, e hoje também não é. Né? Os caras não falam nada, não se preocupam com nada, não é cidadão. Cidadão você se preocupa com a sua sociedade. Um cara que é cidadão brasileiro, ele se posiciona quando tem um jogador como o Robinho, condenado a 9 anos por estupro na Itália, andando pela praia, sabe? Que é um desrespeito a todas as mulheres, que é um desrespeito à sociedade brasileira, e ninguém fala nada. Então o cara não é cidadão. Nós do Corinthians, não. Nós começamos a participar politicamente do clube e política brasileira, que naquela época foi a primeira eleição direta para o governo depois do golpe militar de 64. Então foi isso. Nós tivemos liberdade.
Cara, nós íamos em shows, tem a foto do show com a Rita Lee, tem a imagem do show com a Rita Lee. Então, a democracia corintiana, ela começou a ter jogadores que viraram cidadãos, jogadores que se envolveram com a cultura do país diretamente. Nós estávamos em todos os shows, nós tínhamos ligação com todos os músicos. E jogávamos bem. Nós tínhamos essa responsabilidade. Tinha que ganhar, né? Porque tinha que jogar bem. Era muito grande. Não era só jogar, não era só ganhar, tinha que jogar bem. Exatamente. E a consciência dos jogadores era muito forte nisso. Porque nunca teve uma reunião, Flávio, para falar para alguém, você tá relaxado, se liga, nós precisamos vencer, o governo está atrás de nós, a ditadura está pegando nosso pé. Nunca precisou. Todo mundo tinha consciência que, mesmo aqueles que não participavam diretamente da democracia corintiana, sabiam que se a barca afundasse, ia afundar todo mundo. Né? Então todo mundo tinha consciência do esforço que tinha que fazer para ganhar jogando bem. Tem um fato que foi muito marcante para mim, eu não lembro exatamente o que aconteceu, por isso eu vou querer que você me ajude a lembrar. O Jorge Vieira pede demissão no aeroporto porque ele não queria que você viajasse, eu acho que era para o Caribe. Para Jamaica, despedida do Magrão. E você você, por alguma razão não queria que você viajasse, mas a democracia votou e você iria viajar. E aí ele pede demissão. Tem até uma história que entrevista do Eli com o Ibra, ele rindo, ele fala assim, eu não vou devolver a verba, mas eu não vou viajar. O que aconteceu ali? Ali foi uma insubordinação? O que aconteceu ali? Não, cara, não foi uma insubordinação. O Magrão foi vendido, já estava vendido para Fiorentino. E a oposição do Corinthians começou a tentar dar um golpe na democracia. Beleza. Então o que aconteceu? A primeira despedida do Magrão foi em Juazeiro do Norte, lá no Ceará. Foi a inauguração do aeroporto, inclusive, Corinthians e Vasco. Nós fomos para lá, jogamos pra caramba, ganhamos de 3-0. Pô, só foi festa. Enfim, foi maravilhosa aquela viagem para Juazeiro. Voltamos para São Paulo. No outro final de semana, viajava para Jamaica. E na semana, o Jorge Vieira não foi para Juazeiro, porque ele estava com pedra no rim. Ele teve pedra nos rins, foi para o hospital, tal, ficou fora. Quando eu saí de um treino, o repórter foi muito ligeiro, foi muito esperto, e eu sou sincero, né, em responder, eu nunca fiquei pensando muito para falar as coisas, vem na minha cabeça eu falo. O cara me perguntou, Casão, quem é o treinador do Corinthians para você? Eu falei, para mim é o Hélio Mafia, que tinha sido treinador contra o Vasco. Para mim é o Hélio Mafia. E fui embora. E aí, eles, no dia da viagem, me ligaram. O Adilson de Toledo. Ô, Casão, você sabe que o Jorge Vieira te tirou da viagem, né? Você não vai viajar, você está fora da viagem. Mas você tem algum problema com ele antes? Nenhum, zero problema. Você falou que era o técnico, que era o preparador? Porque eu falei, porque foi o Hélio Mafia contra o Vasco. Quem é o treinador para você? Eu falei, não, é o Hélio Mafia. Mas eu falei assim, não foi sacaneando o Jorge Vieira, foi por causa que o último jogo foi o Hélio Mafia. Eu nem sabia como estava a situação do Jorge Vieira, se ele tinha recuperado ou não. Eu falei que era o Mafia. E aí, me ligaram e falaram que eu não ia. Em seguida, ligou o Magrão para mim e falou assim, ô Big, você sabe que os caras se tiraram da viagem, né? Eu falei, sei, Magrão, tá tudo certo. Não, tá tudo certo não. A despedida é minha e você vai. Eu falei, Magrão, deixa pra lá, tá tudo certo. Beleza. Não, cara, como tá tudo certo? Eu vou me despedir do Corinthians e você não vai jogar? Você tá louco? Você vai viajar sim. O Juninho vai passar aí e vai te pegar. O Juninho morava no mesmo prédio, em cima. Eu falei, beleza. Aí, o Juninho desceu, nós descemos com a mala, fomos lá pra Congonhas. Naquela época não tinha Cumbica. A gente pegava o avião em Congonhas, descia no Rio, Galeão, para ir para fora, né? Então nós estamos lá em Cumbica, estamos lá no Congonhas. Nós, da democracia, estávamos assim, encostados num bar, tomando cerveja, e o Jorge Vieira do outro lado. Aí, a imprensa vinha e perguntava pro Magrão, o Casão vai viajar? O Magrão falava, claro que ele vai viajar, a minha despedida, ele vai ter que jogar. Aí a imprensa ia lá no Jorge Vieira, o Casão vai viajar? Não, o Casão tá fora, não vai viajar. E aí ficou nesse impasse, vai viajar, não vai viajar, vai viajar, não vai viajar. E aí tinha um luminoso dentro de Congonhas, que passa, antigamente, o velho Congonhas, que passava os próximos voos, né? Próximo voo, tal, portão, não sei o que lá. Passava, anunciava pro pessoal olhar. E ali passou Sócrates e Casagrande, boa viagem. Sócrates e Casagrande, boa viagem. Sócrates e Casagrande. E aí o Jorge Vieira pediu demissão. E quando eu voltei da Jamaica, o Corinthians suspendeu meu contrato, sem pagar salário, proibido de entrar no clube. Foi quando eu fui para São Paulo. 84.
Foi por causa desse negócio. Foi por causa disso que eu O fui que pro São mudou Paulo. a sua ida para São Paulo? Puta, mudou totalmente, cara. Mudou completamente. Primeiro, Bom, hein? assim, primeiro Payback. assim, eu nunca me imaginei jogando em outro time de São Paulo, não sei o Corinthians, porque eu jogava no Corinthians desde 11 anos de idade. Jogava basquete no E Corinthians. torcia pro Corinthians. Sou torcedor do Corinthians, jogava basquete, jogava vôlei, jogava futebol salão, jogava tudo no Corinthians. Tinha amigos, vivia na rua São Jorge e tal. Nunca imaginei ir para outro clube em São Paulo. Ok. Suspenderam meu contrato. Aí, quando eu fui para São Paulo, quando me ligaram, foi inclusive quem ligou, naquela época não existia celular, ligou na minha casa, né? Foi o saudoso Ari Borges, jornalista, meu amigo pra cacete. O Ari me ligou e falou assim: meu, você tá sabendo que o São Paulo tá tentando te contratar? Eu falei: não tô sabendo de nada, não sabia mesmo. Não tinha lido, não lia jornal, não lia nada. Eu fiquei 40 dias fora de tudo. Fora do futebol, fora de tudo, não queria saber de nada. Eu só ficava no shopping Morumbi patinando no gelo. Isso tem cabimento. Era o meu divertimento, meu treinamento era esse. E aí me ligaram, eu falei: ah, legal, beleza. No outro dia ligou o seu Caboclo, o pai do Seu Carlos Caboclo. Carlos Caboclo. O seu Carlos Caboclo me ligou, marcou o seu Carlos Caboclo e o Constantino. Como chama? Constantino Cury. Constantino Cury. Sim, seu foi Constantino superintendente maravilhoso. da Gazeta. Era um Gente, figuraça. os dois. Nossa, eu adorava seu Constantino, adoro Carlos Caboclo. Duas pessoas maravilhosas. Verdade, verdade. Mas assim, espetaculares. Me ligaram, marcamos um encontro, conversamos. Eu falei: ah, beleza, tudo bem. E eu fui para casa do Juvenal. Eu, o seu Juvenal e o Carlos Miguel. Assinei, topei na hora, nem discutimos salário, nem nada. No outro dia teve um almoço de apresentação num restaurante lá nos Jardins, que eu assinei o contrato, tem fotos, tem tudo. Cara, é assim, foi muito estranho, né? Cara, que eu era da Zona Leste, eu jogava num time da Zona Leste, treinava no Parque São Jorge, né? Pô, de repente eu tô na Zona Sul treinando no Morumbi. Pô, o estádio que eu gostava de jogar clássicos, né? De domingo, de vez em, não era toda semana que o Corinthians jogava no Morumbi, mas os clássicos eram lá. Pô, de repente eu tô jogando no time do Morumbi, o time que é dono do estádio do Morumbi. Cara, foi tudo uma coisa impactante, assim, positivamente. Eu cheguei lá, o grupo era muito jovem, então eu tinha o Paulo Roberto, que já era meu amigo, Paulo Roberto, que era do Grêmio, lateral direito, muito meu amigo. O Nelsinho, que eu conhecia de jogar contra. Lateral esquerdo. De categoria de base, ele é um ano, mas ele é de 62, sou de 63. E a gente se ligou, eu, o Nelsinho, o Paulo Roberto, o Sidney, que era garoto também, né? O Careca, que tinha 22 anos, 23 anos. E aí nós fizemos uma turma ali, Barbiroto, Abelha, tudo uma garotada, né? Com a experiência o Pita também, garoto, junto com a gente. Ficou o Oscar Dario, né? Experientes, comandando um time de garotada. Garotada mesmo, de 25 anos para baixo. O Pita também tinha 24. Você tinha quanto? Eu tinha 21. Você também era moleque? Mas sim, todo mundo. Eu tinha 21, Paulo Roberto, Sidney, Só tudo isso, você tinha 21 anos. Toda essa coisa aconteceu, você só tinha 21. Só 21. Caramba. E aí o que aconteceu? No São Paulo, eu fui contratado para São Paulo para jogar junto com o Careca. Mas quando eu fui contratado, quando eu fui conversar com o seu Juvenal e com o seu Carlos Miguel, o que eles me pediram foi o seguinte: Casão, nós queremos que você agite o nosso time, agite o São Paulo. O São Paulo está muito apático, né? A torcida muito apática. Nós precisamos de um cara guerreiro no campo, que vibre, que faz a torcida vibrar, como você faz no Corinthians. Então, o maior pedido deles foi para eu chacoalhar o ambiente, né? E aí eu fui. Joguei com a 8, o Careca com a 9. Jogamos pra caramba. Eu me entrosei muito bem com o Careca, com o Pita. Tem uma jogada... Corinthians e São Paulo, inclusive. Nós ganhamos do Corinthians por 1-0. Uma jogadaça minha e do Pita do meio campo, tabelando. Depois o Careca fez o gol. Ganhamos de 1-0. Fizemos uma partida memorável contra o Santos, 4-1. Eu fiz 2, o Pita fez 1, o Careca fez 1. E assim foi. Era um timaço. Era o melhor time do campeonato. Eram pontos corridos. A gente tinha... O nosso time tinha condições de ser campeão naquele ano.
Mas o Cilinho mudava o time demais. Um grande treinador, mas ele estava ainda formando a equipe, então ele mudava algumas coisas, às vezes não funcionou. E aí o que aconteceu? O Corinthians não estipulou o passe. Naquela época era passe. Para você ser emprestado e outro clube te comprar, tinha que ter um passe, um preço na federação, porque o clube ia lá e depositava. Quando não tinha, quando o passe não era estipulado, o time, o dono do jogador, né, o dono do passe, podia pedir qualquer valor. E quando acabou o campeonato, eu queria ficar no São Paulo. Você não foi campeão? Não, nós fomos no terceiro lugar. Queria ficar no São Paulo. Pô, já estava entusiasmado com São Paulo. Porque assim, eu vou explicar. No Corinthians, da democracia, eu era o mais novo. Muito mais novo. O time tinha de 26 para cima. Eu tinha 19. Então o Magrão já tinha 27, o Vladimir 27, o Zé Maria já tinha 30. Enfim, o Ataliba já tinha 28. Era assim. O time, eu era muito mais jovem que os caras. Mas os caras, o Magrão principalmente e tal, ele falava para mim, pô, Casão, cara, eu olho para você com 18 anos, eu me vejo. Eu me vejo em você. E eu falava, pô, Magrão, quero ser como você com 27. Por quê? Porque eu levei juventude, eu levei rebeldia pro time da democracia. Eles falavam, eu era um motor, sabe? Às vezes estava tudo calmo, eu chegava explodindo, lá, os caras, vamos nessa, lá, sabe? E no São Paulo, não. No São Paulo, eu cheguei lá, eu falei, puta, todo mundo da minha idade, sabe? Era um time, a grande maioria do time era 21, 22, 23 anos, sabe? Então eu estava com o pessoal... Mais da tua idade. Mais da minha idade. Tava mais divertido, sabe? A gente falava mais bobagem, errava mais, sabe? De comportamento e tal. Então eu gostei muito daquilo lá. E o Corinthians não estipulou, o São Paulo não teve como pagar. E aí eu voltei pro Corinthians. Mas aí o que aconteceu? Eu joguei muito bem num outro clube, né? Não sem ser o Corinthians, e numa outra posição. Eu comecei a ser convocado pela seleção brasileira. Eu comecei a chamar a atenção da seleção brasileira de novo, né? Porque em 82 eu fui o artilheiro, 28 fui campeão, fui a revelação do ano, ganhei o Roquete Pinto em 82, que era um prêmio espetacular, chuteira de bronze, mas tive problemas de comportamento, a seleção não se interessava muito por mim. Tele. Quando eu joguei no São Paulo, quando eu voltei, eu já era outro jogador, né? Porque os caras, muitos falavam assim, ele joga junto com o Magrão. Ele faz gosto porque está junto com o Sócrates e tal. E no São Paulo foi o inverso. Eu joguei na posição do Magrão, o Careca foi centroavante e nós jogamos muito bem. Então, os caras viram. Eu comprovei que eu era um bom jogador jogando no São Paulo. Então, o São Paulo abriu as portas para mim, para a seleção brasileira, para a Europa, porque eu fui jogar com o São Paulo contra a Roma, lá em Roma. E lá já me conheciam. Que eu nem sabia, que a gente não tinha redes sociais nem nada. Pô, tinha torcedor da Roma que foi no treino do São Paulo. Pô, Walter, vem para Roma e tal. Então, o São Paulo me abriu as portas para a Europa e para a seleção brasileira. Quando eu voltei para o Corinthians, eu falei para o Adilson, eu não estou afim de voltar, mas para eu voltar, você tem contrato no centroavante, contrato o Serginho, aí eu volto, eu quero jogar igual eu joguei com o Careca, quero jogar com a 8 e alguém com a 9. Contrato o Serginho, o Adilson contratou o Serginho, que era um sonho, né, jogar com o Serginho. Pô, o Serginho era meu ídolo, cara. Pô, Nessa altura ele estava no Santos. Ele estava no Santos e veio para o Corinthians, em 85. Foi um ano horrível, não jogamos nada, mas muitos jogos ganhamos com um gol meu, gol do Serginho. Né? Então, eu voltei para jogar na mesma posição que eu joguei no São Paulo e logo fui convocado para a seleção brasileira. Mas eu não fui convocado pela seleção brasileira por aquilo. Eu joguei bem, eu estava jogando bem. O Corinthians estava mal, mas eu estava jogando bem. Não só pelo aquele momento bom do Corinthians 85, mas pelo momento do 84, no São Paulo. Viram que eu jogava em outra posição bem, viram que eu joguei com outra camisa bem, viram que eu joguei sem o Magrão do lado bem. Então foi o que abriu as portas para mim. São Paulo, eu tenho uma gratidão enorme pelo São Paulo. Eu adoro o São Paulo Futebol Clube, cara. Gosto muito mesmo. Porque a consideração que eu tenho tem outra, né? Naquela época, se falava muito, você vai lembrar, não foi só aquela época, daquela época para trás, que o São Paulo era o clube mais conservador. Né? O São Paulo é conservador. O São Paulo tem regras de comportamento e tal. E quando eu fui contratado, tem uma matéria no Placar que eu falo exatamente isso.
Tem uma foto minha, eu tenho em casa, né, essa revista. Tem uma foto minha que eu tô falando embaixo. Meu, o São Paulo não é tão conservador assim, senão não iria me contratar. E era isso mesmo, ninguém pegou no meu pé. E eu não fui lá também para revolucionar nada. Não foi lá. O medo dos clubes era, pô, vamos contratar esse cara, o cara vai vir aqui fazer uma democracia, fazer discurso. Uhum. Cara, eu fui lá para jogar futebol. E só para você ter uma ideia, no primeiro treino meu no São Paulo, tava todos os jogadores sentados no campo, eu tava lá, o Cilinho me chamou de lado e falou assim, Casão, vai lá e explica para aqueles caras o que é democracia. O Cilinho me pediu. E eu fui lá, contei como era a democracia, até porque eles estavam curiosos mesmo. Porque nós ganhamos 2 vezes do São Paulo. Foi bicampeonato. 8-2, 8-3. E os caras tinham, eu acho que todos os clubes de São Paulo que a gente jogava contra tinha curiosidade de saber como que era lá dentro do Corinthians. Porque o nosso clube era único, era diferente de todos os outros. Então o Cilinho pediu para eu falar, conversar com os caras, eu falei, contei a história deles e pronto, morreu. Vamos jogar, estou no São Paulo agora, não estou na democracia corintiana. Ô, Casão, um tema que a gente não pode deixar de abordar, já que estamos falando da sua vida, é drogas. Como é que isso está na sua vida hoje? Cara, eu não bebo, não fumo. Obviamente estou longe das drogas, já faz quase 10 anos. Vou nos lugares, sei o meu limite, não saio de madrugada, não sou cara mais de madrugada. Né? O máximo que eu fico de madrugada é quando eu vou num teatro de sábado, que acaba a peça às 11h30, e aí eu vou jantar e chego em casa às 1h30 da manhã, mas jantando com uma amiga, com amigos, sabe? Eu não estou em nenhum lugar de risco. Você não dá colher de chá para isso? Não, nenhuma. E não é forçado, não, já estou adaptado, já faz parte da minha programação, da cabeça. Eu continuo fazendo minhas terapias com psiquiatra, com psicóloga, de quarta-feira, 2 quarta-feiras por mês. 2 quarta-feiras por mês. Eu vou lá em Itapecerica da Serra, onde eu fiquei internado, participo de grupos terapêuticos com os novos pacientes e faço minhas terapias. Isso é uma coisa que é um tratamento. Claro. Você sempre vai ser dependente. Sim. A dependência química ela não acaba. É uma doença que não tem cura. E você tem que... O que acontece? Você tem que... O trabalho mais forte, mais difícil é mudar os conceitos que você tem. Né? Uhum. Porque, por exemplo, eu fiquei muito mais anos usando droga do que não. Então, por exemplo, eu fui me conhecer sem usar droga quando eu parei de usar droga. Porque antes, eu nem lembro como que eu era antes, lá com 14, 13, 14 anos. Não me lembro. Né? Porque dos 15 eu comecei a fumar maconha e aí deslanchou. Eu só fui parar quando eu fui internado, fiz tratamento, Então, o que acontece? O meu prazer hoje maior é a sobriedade. A minha loucura é ser sóbrio. Porque para mim é diferente. O que acontece quando você usa drogas, né? Pelo menos inicialmente, antes de você ficar dependente? Você quer ficar diferente. Né? Para você a vida é chata, o padrão social é um tédio, então você busca na droga... você fica fora do normal e você se sente diferente. Hoje, faz 10 anos que eu me sinto diferente sendo sóbrio, né? Então a minha curtição é ser sóbrio. Não tenho barato nenhum de usar droga, porque aquilo ali eu já conheço, cara. Usei tantos anos, eu sei qual que é a parada, eu sei onde pode me levar, eu sei quais são as reações, a rebordosa, sabe? Eu sei tudo daquilo lá. Agora, viver sóbrio, se divertindo, é novidade para mim, faz pouco tempo e eu estou curtindo. Eu já adquiri uma condição de consciência que eu sei onde eu posso ir ou não, eu sei o meu limite quando eu estou jantando com amigos, os caras começam a tomar um vinho, uma cerveja e tal, eu sei meu limite, sabe? Pedi o quarto chopp, gente, estou indo, valeu, beleza, contei a conta, vou embora. Eu não posso pôr limite nos outros. Uma das coisas que foi muito difícil no início era o que eu ia fazer? Pô, eu vou falar pro cara, não bebe porque eu não posso, tal. Eu falei, não é justo, eu não posso fazer isso. A pessoa não tem nada a ver com a minha vida. Se ela gosta de tomar um chopp, deixa ela beber. Eu tenho que saber a hora de me retirar. E eu alcancei esse ponto de a hora de eu me retirar, sabe? Então, por exemplo, eu vou em show de rock, a maior elogio que eu recebi, o dia que eu falei assim, puta, eu tô bem pra cacete, foi quando eu fui no show do Iron Maiden no Morumbi, sentado nas cativas lá,
o palco ali. Quando começou o show do Iron Maiden, ficou um cheiro de maconha. E a bebida era livre, os caras bebendo cerveja, uísque, tudo ali, e eu bebendo água, aí vendo o show, bebendo água, vendo o show. E não sentiram vontade? Não, nem prestando atenção. Depois eu vou te explicar por quê. Aí acabou o show, depois de 2h30, bateu no meu ombro aqui um cara, eu olhei e falei, o cara chapado, né? Porque o cara tava fumando, bebendo. O cara falou pra mim, pô, Casão, caraca, bicho, eu fiquei prestando atenção em você aqui. Cara, tá todo mundo fumando maconha, bebendo, você só bebeu água por 2h30, você só pediu água, cara. Parabéns, cara, quero que um dia eu consiga fazer isso, só beber água. Cara, pra mim foi o máximo, porque o elogio de um cara igual a você é aquele mais forte. Um outro louco reconhecer que você tá bem é a coisa mais importante. Ele sabe a dificuldade que você teve para chegar nisso. Porque assim, meus amigos, pô, Casão, você tá bem? Ou as psicólogas, você tá bem, beleza. E filho, tal. É legal ter esse reconhecimento. É legal. Mas tem um envolvimento emocional. As pessoas torcem por mim. Claro. O cara não. O cara tá tentando sair daquela parada e viu em mim uma condição diferente. E eu não sinto vontade de nada, porque eu mudei meu foco. Então eu tô vendo o show do Iron Maiden, eu tô lá para ver o show do Iron Maiden. Não tô lá para sentir cheiro de maconha nem para ver ninguém beber. Isso não me interessa. Me interessa o show do Iron Maiden. E isso é uma coisa difícil de alcançar, a mudança de foco. É a coisa mais importante numa recuperação e a mais difícil de ter. E eu descobri que eu tinha mudado o foco quando na Copa da Rússia eu fiquei num hotel que estava a promoção de cartão de crédito. Então, sabe aqueles negócios? Pelo mundo todo, 2 ingressos, ganha os ingressos, vem com acompanhante. Porra, e o hotel estava lotado e davam bebida de graça o dia inteiro, das 10 da manhã, o dia inteiro. Tinha um telão na recepção, todo mundo ficava vendo os jogos da Copa, e os caras bebendo e tal. E eu descia, ficava no meu quarto, descia só para ir viajar, não ficava lá. Quando acabou a primeira fase, que tem mais tempo, eu falei, pô, vou ficar trancado no quarto? Cara, não, vou descer. Comecei a ver jogos lá no telão. Ok. No último dia, depois da final, que eu falei, né, na final, pô, primeira Copa, que eu não usei droga, não bebi, não fiz nada. Quando eu tava voltando, eu falei, caraca, bicho, eu não lembrava, Flávio, olha que coisa louca que eu vou falar. Eu não lembrava das mãos das pessoas no hotel. Não lembrava das mãos. Das mãos? É. Quando eu vi a imagem na minha cabeça, eu só tinha a imagem das pessoas daqui pra cima. Eu fiquei preocupado, cara. Voltei, liguei pra minha psicóloga e fui fazer uma terapia. Aí eu falei pra ela, cara, eu não lembro das mãos das pessoas. Eu descia pra ver os jogos e eu olhava, só via o rosto das pessoas, eu não via a mão. Cara, o que tá acontecendo comigo? Minha psicóloga falou, Walter, você alcançou a mudança de foco. Então, quando eu descia, o meu foco era o jogo. Então, as mãos das pessoas não me interessavam mais. Não me interessava o que ela tinha na mão. Copo. Copo. Ou cigarro. Ou copo. Cigarro. Copo com bebida. O garçom passava para lá e para cá, eu nem lembro o que ele tinha na bandeja. Então, isso é mudança de foco. Que legal. É a mesma coisa que eu falei quando eu saio com as pessoas. E elas ficam tomando vinho, bebendo, batendo papo. O meu foco não é o que elas estão bebendo. O meu foco é o que nós estamos conversando. Que legal. Entendeu? É muito louco isso. Muito legal. Casal, pra gente encerrar, eu vou falar o nome de 2 mulheres e quero que você fale sobre elas. Primeiro, Baby Consuelo. Baby. Pô, a Baby é uma pessoa maravilhosa, espetacular, me ajudou muito. Nós namoramos um tempo e ela foi uma parceira importantíssima nessa trajetória de recuperação, porque foi antes da Copa de 18. Né? Foi antes da Copa. Nós namoramos em 2015. Então eu não tinha alcançado ainda a mudança de foco. E durante as Olimpíadas, lá no Rio de Janeiro, a última semana, porque eu ia para lá, fazia jogos e voltava, mas a última semana eu ia ficar a semana toda, até o encerramento. E eu estava em Copacabana, e Olimpíadas você sabe como que é, festa da Holanda, festa dos Estados Unidos, festa, todos os países têm a sua casa de festa. Uhum. Cara, tava em Copacabana, bicho, hotel lotado, todo mundo se divertindo, e eu no quarto trancado. Eu falei, puta, eu vou ficar no quarto trancado uma semana? Caramba. Aí eu liguei pra Baby e falei, você não tá afim de jantar comigo?
Ela falava, vamos jantar, não tem problema. Aí, em frente ao hotel, tinha um restaurante italiano, pum, fomos pra lá. E eu comecei a conversar com ela sobre isso. Pô, caramba, vou ficar aqui uma semana e tal. Sabe o que a mina fez, cara? Todo dia, 6 horas, 6h30, ela me ligava, vamos jantar? Eu jantei com ela a semana inteira. Ela não me deixou sozinho a semana toda. E a gente não tinha começado a namorar ainda. Foi nesse processo de uma semana juntos, jantando, ela me ajudando, que nós começamos a ter uma aproximação emocional, sentimental, né? Eu comecei a gostar dela, começou a gostar de mim. Ela tinha aquela condição de não fazer sexo, né? O que é isso? Cara, ela é pastora, é a religião dela, ela mudou o foco, mesma coisa que eu. Ela mudou o foco. Ela quer fazer sexo, transar, fazer amor quando ela casar com alguém. Vocês não casaram? Não. E aí, vocês ficavam juntos, mas não tinha nada? Não, nada. E eu respeitei isso. Pô, legal. Então, isso nos ligou muito, porque foi uma troca, né? Ela me ajudou muito E você... no andamento, no processo de uma mudança de foco, e eu me Você comportei... respeitava o que ela colocava. O que ela falava. E aí nós fomos, maravilhosamente bem. Fomos em teatro, fomos no cinema, cara. E ela falava bem, caramba, só você pra me levar no cinema, faz anos que eu não vou no cinema. Porque eu tinha uma vida normal, né, de ir no cinema, de ir no teatro. Ela que tinha um outro estilo, mais... Por ela ter uma imagem mais psicodélica, né? As roupas, cabelo, tal, ela chama muita atenção. Então ela não se sente muito à vontade, às vezes, de estar no cinema, de estar no teatro. E comigo, ela começou a ir, começou a se divertir. Porque dividia também, né? Não, Vocês eram dois caras conhecidos. Então, e ela começou a se divertir, e eu também. Passamos um final de ano juntos lá na Argentina, com a Mariana Godoy e o marido dela, eu e a Baby. E, cara, foi adiante, até o ponto que as nossas agendas me prejudicavam. Ela é uma pessoa noturna. Ela vai dormir 5 da manhã, acorda às 9 e começa a marcar reuniões até às 4 da manhã. Ela tem reunião 2 da manhã. Ela tem reunião 1 da manhã. E eu tenho a minha regra. Eu tomo uns medicamentos que é um pouco mais pesados. Então, se eu tomar medicamento, eu tenho um tempo. Eu não posso tomar depois da 1. Eu dou até uma hora da manhã, se tomar meus remédios, no outro dia eu acordo, beleza, que nem hoje. Estou aqui esperto, conversando. Mas se eu for tomar meus remédios 2 horas da manhã, o outro dia eu estou arrebentado, porque o efeito é prolongado. Da sonolência, da lentidão, sabe? Então isso eu não podia, cara, eu não podia ter lentidão de raciocínio, porque no outro dia eu ia fazer um jogo, eu ia participar do Seleção Sport TV, eu ia participar dos programas da Globo, cara, ia dar entrevista para alguém, eu não podia estar com o raciocínio lento, né? Então isso aí criou uma incompatibilidade. Ela queria porque ela fala que ela é grude, ela é chiclete, ela gosta de namorar junto, de ficar junto o tempo todo. E eu não podia ficar até de madrugada, e aí nós resolvemos terminar o relacionamento. E a outra mulher que eu quero que você fale, Rita Lee. Cara, a Rita, eu falei essa semana toda, escrevi, dei entrevista. A Rita ditou e me mostrou a realidade da minha personalidade e qual é a estrada que eu tinha que seguir, e mostrou o preço a pagar por essa estrada. Mas não tem como. A minha estrada era aquela. Eu me sentia um cara, não só eu, estou falando de uma legião de adolescentes dos anos 70, que se sentia um peixe fora d'água no convívio familiar, no convívio social, que a gente não sabia o que a gente era, por que a gente pensava as coisas, por que a gente tinha dúvida, por que a gente não se sentia à vontade. E quando ela lançou com a banda Tutti Frutti o disco Fruto Proibido, e ela cantou Ovelha Negra, quando eu ouvi a Ovelha Negra, eu falei, puta, esse é meu problema. Esse é meu problema. Eu sou fora de padrão da maioria das pessoas que vivem ao meu redor. Eles têm um padrão familiar, eles têm um padrão social, e eu não tenho padrão social, e eu não tenho padrão de comportamento. Eu me comporto do jeito que vem na minha cabeça. Pessoas intensas. Eu sou uma pessoa muito intensa. Eu estou 100% em tudo que eu faço. Eu não vou nada pela metade, é 100%. Pessoas intensas, normalmente elas não têm padrão social. Porque muitas vezes faz coisas que as outras pessoas não fazem. Ou que gostaria de fazer, mas não tem coragem de fazer. Né? A loucura da vida. Nada de droga, loucura da vida. A Rita foi a pessoa que melhor cantou a loucura da vida.
E teve o show, nós subimos no palco, nós demos uma camisa para ela, e teve o Gol Itali na final do Campeonato Paulista, que foi muito instintivo, muito natural. Ela me convidou para ir no show, nós fomos, e eu convidei ela para ir na final. Ela foi, ficou na cabine com o Osmar. Quando eu entrei no campo, o Corinthians, o Faustão veio na minha direção, que era repórter, né, da Rádio Globo, pôs o fone e falou: Osmar, tô aqui com o Casão, tal, não sei o quê. Aí o Osmar começou a conversar comigo, falou: pô, cara, eu tô aqui com a Rita Lee. Eu falei: ô Rita, beleza, tá. Aí, beleza, eu tinha que aquecer, né? Falei: ó, eu tô saindo, tenho que aquecer e tal. Aí na hora que eu ia tirar o fone, eu voltei e falei assim: ô Osmar, fala pra ela que eu vou fazer o gol Rita Lee. E tirei o fone e fui embora. Cara, eu fiz o gol, terceiro gol. A narração dele é espetacular. Você conhece bem Osmar? Naquela emoção dele de um título de um clube, da final, o gol que deu o título, o último gol, aquelas poesias que ele soltava, que era tudo instintivo da cabeça dele. É 8-2 ou 8-3? 8-2. E ele lembrou que eu tinha prometido o gol Rita Lee. Ele gritou: o Casagrande fez o gol Rita Lee, olha o gol Rita Lee, blá, 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 blá. Beleza, naquela época, e por 40 anos, ficou um gol Rita Lee. Mas agora que a Rita partiu, esse gol alcançou uma proporção muito maior do que eu imaginava. Por quê? Cara, porque eu sou o único jogador de futebol que ofereceu um gol para Rita Lee. E eu sou um jogador de futebol que ofereceu só um gol para alguém. Eu nunca dei nome antes, nem dei nome depois, que não era meu estilo, isso aí era coisa do Dario. O Dario falava e bancava. Eu não nem pensava nessas coisas. Eu não tinha isso. Mas naquele dia da Rita Lee, em 82, eu senti vontade de falar. E fiz o gol Rita Lee. E hoje, todo lugar passa o gol Rita Lee, porque, cara, virou uma grande homenagem. Como que eu ia imaginar? Aí que vem aquela ligação espiritual, de química, sabe? De energia universal. Há 40 anos atrás, eu ofereci o gol para a rainha do rock, que sou apaixonado, vidrado, tudo que ela canta. Não tem músicas que eu não goste. E 40 anos depois, ela virou a marca de uma homenagem, né, para ela. E ontem eu faço um programa no 89 de segunda, aí nós conversamos sobre a Rita Lee, e passou na minha cabeça uma definição que é isso mesmo. Ouvir Rita Lee para mim é como beber água. Se passar água na minha cabeça, eu vou lá e bebo. Se passar Rita Lee, eu vou lá e ouço. Então, para mim, é isso. A Rita Lee é isso. Do mesmo jeito que eu estou bebendo água conversando com você, eu ouço a Rita Lee. Minha cabeça está agora conversando sobre ela, falando sobre ela, minha cabeça está tocando música da Rita Lee. E a minha cabeça funciona dessa maneira. Você é uma grande ovelha negra, meu irmão. Obrigado. Uma das melhores que eu conheci. Muito obrigado. Obrigado, Casão. Em nome da Alibec, em nome da CrossFox, em nome da nossa LuxColor, da Debrecht, um grande abraço a todos. Acompanhe a gente, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse papo maravilhoso com o grande Casagrande. Obrigado, viu, Casão? Eu que agradeço. É muito bom ser seu amigo. Espero que tenha sido legal. Maravilhoso. Tudo que eu falei foi de coração. Você sabe disso. Eu não planejo nada, eu não tenho script. É isso aí. Eu nunca tive roteiro na vida. É isso aí. Que seja assim. Obrigado, meu amigo. Valeu. Valeu.